Eu separei para o vídeo de hoje 3 erros fatais que todos cometem ao começar no day trade, inclusive eu. E se você já tem mais tempo de tela, já tem mais tempo de mercado e está cometendo algum desses erros, hoje é o dia de mudar. Eu vou te explicar passo a passo e eu vou te orientar como que você usa algum método para bloquear isso. Porque lá atrás, no meu começo, eu imaginava que era simplesmente entender o erro, mas eu voltava e acabava cometendo eles de novo. O grande lance é você criar ferramentas e métodos para te bloquear e não deixar que você volte a fazer isso. Então eu vou te citar quais são esses 3 erros e eu vou te colocar em linha para você aprender a não fazer isso mais. Vamos lá? Fala rapaziada, Paulinho Lima na área. Para você que tá chegando aí agora, se inscreve no canal, deixa o seu like. No final, se for relevante, como sempre, eu vou pedir você para compartilhar esse vídeo, para mandar para um amigo, fechou? O primeiro dos erros, não mais e não menos importante que todos os outros, overtrading, tá? Que significa operar demais, fazer muitas operações. As pessoas acreditam e elas vão sendo levadas e induzidas pelo mercado que quanto mais você operar, mais oportunidades você vai ter. E isso é um perigo. Esse é um grande problema que os iniciantes não sabem aonde que eles estão entrando. Que é o quê? Acabar fazendo mais operações, aumentando a exposição ao risco e sem saber, elas acabam se perdendo aquele mundo, aquela infinidade de operações. Fazer menos operações e boas é muito mais interessante, mas as pessoas acabam se perdendo nesse caminho. Que é exatamente o quê? A falsa sensação que muitas operações te trazem, porque sempre vão ter oportunidades no mercado. Ele vai estar movimentando, ele é dinâmico, e sempre que você aprender, por exemplo, um padrão de candle, quanto mais curto você colocar o seu tempo gráfico, por exemplo, se você tirar dos 60 minutos, colocar num gráfico de 1 minuto, vão aparecer mais oportunidades, você vai acabar operando mais. Só que qual que é a consequência disso? Quanto mais você opera, mais risco você corre e mais chance você tem de perder sua cabeça entre uma daquelas operações. Então esse é um erro básico que as pessoas cometem que eu já fiz demais. Qual que é a lógica? Como que você deve olhar? Eu gosto sempre de deixar muito claro e muito definido quantas operações eu espero no dia. Porque uma vez que você já sabe que se você depender do mercado, você vai operar quantas vezes aparecer aquele padrão. Agora, quando você se impõe, quando você coloca as suas condições, independente se aparecer uma oportunidade ou não, você consegue ser mais frio, mais estrategista e escolher as oportunidades que você vai fazer. Um exemplo claro disso, eu vou fazer 2 operações no dia. Pode aparecer 20, você sabe que você vai fazer 2. E qual que é a vantagem disso? No final de 20 dias, 30 dias, você consegue pegar uma amostragem daquelas operações que você fez e ver quais foram as boas e quais foram as ruins. Ao contrário disso, o que os iniciantes fazem? Saem operando igual maluco, sem referência nenhuma, e isso é muito perigoso porque você perde o eixo, perde o norte e às vezes pode perder até sua conta. Mais operações, mais risco. Menos operações significa mais qualidade, mais assertividade e mais confiança, tá bom? O segundo erro que as pessoas cometem bastante é ignorar ou não saber fazer um gerenciamento de risco. As pessoas compartilham muito na internet conteúdo sobre gerenciamento de risco e isso acaba ficando um pouco vago, acaba ficando um pouco sem lógica e sem explicação, ao ponto que os iniciantes falam assim, o meu gerenciamento de risco eu posso perder R$100, o meu gerenciamento de risco eu posso perder R$200. Isso, cara, não é gerenciar o risco, você não está gerenciando nada, você está simplesmente aceitando. O grande lance aqui é fazer realmente um controle do risco, um gerenciamento. Por exemplo, o simples fato de falar que você pode tomar um stop de R$100 não justifica nada. Você não está gerenciando. Como que você poderia pegar esse mesmo exemplo e colocar em um gerenciamento? Cara, eu defini no passo 1 que eu vou fazer 2 operações por dia. Então nessa semana eu tenho a expectativa de fazer 10 operações. Como que eu vou gerenciar o risco em cima disso? Se eu posso tomar um stop de R$100 e eu tenho uma expectativa de fazer 10 operações, 2 por dia, significa que o meu prejuízo, a minha curva máxima de prejuízo, ela chega em R$1.000. Cabe dentro do seu gerenciamento de risco? Cabe dentro do seu orçamento? Cabe dentro do dinheiro que você tem? Ah, Paulinho, cabe. Beleza, então você está pronto, você está com o risco calculado e gerenciado para executar aquelas operações. Ah, Paulinho, ficou pesado para mim. Então você precisa mexer o quê? No valor do seu stop, até aquilo realmente estar dentro de um gerenciamento. E não só simplesmente dentro de um aceitar o risco. Porque as pessoas cometem o erro que é o quê? Não ter uma estratégia de stop que cabe dentro do seu bolso. E muitas vezes elas acabam arriscando boa parte do que elas têm, justamente por não saber disso, dentro de uma única operação. Qual que é a lógica então? Primeiro passo, nós vamos cortar o overtrading. Segundo passo, nós vamos gerenciar dentro daquela expectativa de operações para que você fique protegido e para que você corte na raiz a sua ansiedade. Uma vez que você já sabe quanto que você vai operar, quantas operações você vai fazer, agora você vai levar isso para o gerenciamento e aí a gente vai tirar da parte de stop
você já sabe o prejuízo máximo que você pode ter naquela operação, ou naquelas 10 operações, e jogar uma matemática eficiente positiva para lucrar em cima disso. Basicamente, você está deixando de ser um cara solto, um trader comum, e se tornando um estrategista que entra no mercado sabendo o que vai fazer, sabendo como pode perder e principalmente potencializando para ganhar mais e fechar a semana ou o período que você definiu ganhando dinheiro. Terceiro erro, não mais, não menos importante, e isso aqui acontece quando você não tem os dois muito bem calculados, que é o quê? Deixar as suas emoções tomarem conta da sua operação. Normalmente as emoções elas vêm quando as pessoas não sabem ou não foram preparadas para trabalhar com risco. É o que a maior parte dos iniciantes tem. Afinal, ninguém foi adaptado ou condicionado ou ensinado a trabalhar com risco. O que acontece então? Quando você faz muitas operações, que eu te falei que você acaba se perdendo, as suas emoções começam a chegar e você fica naquela expectativa que vai ganhar sempre, na expectativa que dessa vez vai ser diferente, sendo que você não tem um controle muito bem daquilo que você vai fazer. Agora, pensa bem comigo. Como que uma pessoa não tem o controle daquilo que ela vai fazer no mercado e tem uma expectativa de ganhar dinheiro? Você concorda comigo que são só emoções, aquela esperança? Nenhum trader que usa a esperança e a emoção consegue ganhar. Quais são as pessoas que conseguem fazer diferente? As pessoas que têm exatamente tudo calculado e que as emoções não vão interferir no resultado das suas operações. E só tem uma única maneira de você fazer com que as suas emoções não interfiram. Você precisa ter um operacional com gerenciamento de risco leve para suas posições, tá? Por quê? O mercado é feito de altos e baixos, as suas emoções também. Você imagina um cara que tem uma expectativa de na próxima operação ganhar e ele toma um stop. Você concorda comigo que ele se frustrou? O que vai acontecer? Ele vai ficar querendo recuperar, ele vai querer correr atrás daquele prejuízo, porque justamente ele não estava esperando. Isso é um erro fatal que o iniciante comete. Ao contrário disso, o que eu te ensinei no passo 2 e no passo 1? Pulverizar o seu risco dentro de um gerenciamento para que você não opere demais, as suas emoções não tomem conta e você seja um cara que está focado no resultado e não se o mercado vai dar dinheiro na próxima operação ou não. Por quê? A gente sabe que o mercado ele é dinâmico e volátil. Se você concentrar toda a sua energia, toda a sua expectativa no resultado da próxima operação, muito provavelmente você vai se frustrar. Se você se frustra, as emoções tomam conta. E aí o que acontece? Você vai se deixar levar pela ganância, pelo medo ou pela esperança de ganhar dinheiro no mercado. E se você quer ser um profissional, se você quer ser um cara que faz do day trade a sua vida, cara, você não pode trabalhar com esperança. Você não pode trabalhar com o resultado da sua próxima operação. Você não pode ficar feliz demais quando você ganha e triste demais quando você perde. Você precisa ser um cara que calcula e sabe exatamente como se posicionar quando não der certo, e exatamente como se posicionar para ganhar muito dinheiro quando você acertar o direcional do mercado. Ou seja, você comprou aquele padrão de candle, o mercado foi contra, você corta rápido, perde pouquinho. Você comprou aquele padrão de candle mesmo, o mercado foi a favor, você potencializa para ganhar mais dinheiro. O grande lance que faz um trader ganhar grana não é acertar para que lado que vai, é equilibrar lucro e prejuízo. Se os seus lucros forem maiores que o seu prejuízo, você vai conseguir ganhar grana. E isso só não é possível quando você deixa a emoção tomar conta. Por quê? Você vai zerar lucro curtinho e vai potencializar seu prejuízo. Isso é o que a maior parte das pessoas fazem e você, nesse vídeo, está aprendendo a fazer diferente. Só que para aprender e colocar em prática, igual eu te expliquei, você precisa criar pequenas metodologias para cortar aqueles erros. Uma dessas metodologias que eu te mostrei aqui e você precisa colocar em prática é definir exatamente quantas operações você quer fazer por um período de tempo, pode ser na semana, no mês, ver se isso cabe dentro do seu orçamento. Por quê? Você fazendo isso, o terceiro erro ele não vai vir à tona, que as suas emoções começarem a ditar o resultado ou a quantidade de próximas operações que você vai fazer. Isso é fatal, as pessoas erram muito fazendo isso, e por mais que pareça simples e bobo, que o cara vai olhar e falar, ah não, mas isso é muito básico. Isso tem um poder incrível de explodir os seus resultados, de uma maneira que você não imagina, porque você vai deixar de ser um cara solto e vai começar a usar estratégia, começar a usar método para evitar os erros que a maior parte das pessoas cometem, fechou? Queria que você colocasse isso em prática e voltasse aqui para dar um feedback, e não só isso, não só o feedback. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo com um amigo, com alguma pessoa que comete esses erros que precisa mudar, fechou? Amanhã eu te vejo para mais um vídeo, valeu demais, se inscreve no canal, deixa seu like, fui!